Emocionante, né? Essa é a minha vida nos últimos 30 anos. Bom demais, gente. Bem-vindos a bordo. Agradeço a presença de todos. Acho que o som está um pouquinho alto, né? Tá não? Bom. Mas eu queria agradecer a presença do... Queria agradecer a oportunidade do Marquinho e do Arthur por me chamarem aqui para compartilhar com vocês desses 30 anos, mais de 30 anos de história, né, e a gente poder passar um pouco daquilo que a gente sabe. Nós vamos contar a história aqui, né? Esse vai ser o nosso tempo. E eu queria agradecer vocês também pelo espírito de solidariedade de cada um, né? Nós estamos... Esse momento do raio-x é um momento de ajudar, né? Nós temos suportado a cozinha do centro comunitário. Quem não conhece o trabalho pode no final me procurar, que a gente pode explicar mais sobre ele. Hoje nós atendemos lá na parte da nossa cozinha mais de 350 crianças do bairro por semana. Vontade de atender mais, né? Se alguém tiver a oportunidade de conhecer, quiser se envolver também, é só me procurar. Então eu fico muito feliz e honrado com a presença de todos vocês aqui para escutar as minhas histórias. Eu sou casado há 29 anos com a Gisele, minha esposa estava por aqui, ali. Pai de 4 filhos e já está vindo aí 2 netos, né? E, como eu disse, há mais de 30 anos na profissão, dos quais os últimos 20 na empresa Martins, né? E tive a oportunidade de voar já vários tipos de equipamentos. Aviões pequenos, monomotores, turbo-hélices. E agora, por último, nós estamos num jato executivo, um Citation, né? Esse já é um avião mais complexo, já é um pouco mais tecnificado, e foi aonde eu aprendi a maior parte daquilo que nós vamos compartilhar hoje aqui. E o que eu queria compartilhar com vocês é assim, como pensa um piloto, né? Como é que ele trabalha lá dentro da cabine de comando, né? Como é que ele age, né? Porque às vezes a gente trabalha no chão, né? Não fica muito preocupado com a sua vida, né? No nosso caso, nós temos que preocupar um pouquinho, né? Porque se a gente não tiver fazendo as coisas como elas devem ser feitas, a situação pode complicar um pouco. Então isso nos leva a pensar um pouco de forma diferente, né? E é isso que eu quero tentar passar para vocês aqui, porque me ajuda muito na minha vida particular, e eu creio que se tiver alguma coisa que vocês puderem captar, vai ser muito bom também. Obrigado, Marcos. Na vida pessoal de vocês, né? Eu queria começar, então, contextualizando a aviação, né? Como ela começou, por onde ela passou e onde ela está hoje. E depois, nós vamos falar de 3 tópicos que nós tivemos que desenvolver na parte pessoal da aviação para poder acompanhar a parte de tecnologia, né? Então, nós tivemos como tripulante, como os controladores, a parte de seres humanos da aviação teve que desenvolver a parte de comunicação, que eu acho que vai ser interessante para vocês, a parte de planejamento e tomada de decisão. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a nossa cabeça pensa? Por que pensa? Como é que a gente faz, né? Para a gente começar, tudo começou... Há controvérsias, mas tirado controvérsias de lado, tudo começou com 14 bis. Eu falo controvérsias porque o 14 bis, o Santos Dumont, quando ele apresentou esse avião lá em Paris, Paris era o centro das atenções. Mas, porém, já também existiam outras pessoas fazendo a mesma coisa que o Santos Dumont estava fazendo. Porém, o Santos Dumont ele fazia com outro espírito. Eu até, assim, não fico muito chateado por
não ser o Santos Dumont o inventor do avião, né? Porque a questão aqui não é essa, né? O avião não apareceu assim do nada, né? Não foi o Santos Dumont que vou inventar um avião, não foi assim. Já existia, o pessoal já voava em balão, o próprio Santos Dumont já voava, enfim. Mas ele trouxe uma cultura para dentro da aviação que essa cultura vem até hoje, nós vamos falar disso depois. Porque quando ele fazia, ele fazia as coisas, não tinha muita precisão e ele caía e, enfim, e aquilo virava um motivo assim de vamos pesquisar, vamos ajudar. E não uma coisa assim, por que caiu? Qual é a culpa? Né? Essa raiz de pensamento, ela veio até os dias de hoje. Então, hoje na aviação, nós não temos como primícia achar a culpa dos erros, né? Nós temos que achar as causas. Então, toda investigação de um acidente aeronáutico, ela começa com a investigação das causas, porque é através das causas que vai se chegar à solução dos problemas. Se a gente começa pela culpa, aí vai ficar difícil, porque você já culpou, a pessoa paga a pena, se ficar vivo, e aí não tem para onde crescer. Né? Mas eu acho que essa é a cultura que o Santos Dumont trouxe para a aviação. É muito legal. E eu coloquei essa foto de propósito, porque aqui não é o Santos Dumont, e esse também não é o 14 bis original. Esse cidadão aí, para quem não conhece, é o Alan Calassa. O Alan Calassa, ele é um cara nascido em Corumbaíba. E hoje ele mora em Caldas Novas. Tem 3 aviões desses no mundo. O dele é o único que voa. E está no Museu do Ar, na França. Ele é premiado internacionalmente. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Nós conversamos durante 4 horas lá em Caldas Novas. Hoje ele está lá, né? E, enfim, ele me contou a história de tudo, como foi, as dificuldades de levantamento das peças originais, enfim. Mas essa história do Alan Calassa é muito bonita. Quem quiser conhecer ela, está na internet, é de domínio público, vocês podem encontrar isso lá. Daí, né, quando o Santos Dumont saiu dessa transição, o primeiro passo do homem na aviação foi trazer a aviação como um meio de transporte. Então, um dos aviões que mais influenciou e que mais ajudou foi esse modelo aí, o DC-3. Nessa época, década de 30, década de 40, né, a aviação ainda tinha muitos problemas, não tinha o índice de confiança que tem hoje, né, os aviões não eram pressurizados, as distâncias eram curtas, mas o homem estava lá, estava dentro do cockpit, né, os pesquisadores, os engenheiros pesquisando, e a evolução, e a aviação evoluindo, cada vez mais se tornando um meio de transporte popular, um meio de transporte aéreo popular. E daí os anos foram se passando e a grande tecnologia que veio depois foi os motores a jato. Né? Quando o motor a jato foi introduzido na aviação, foi um outro boom, porque aí as distâncias começaram realmente a encurtar. Aí realmente a aviação começou a cumprir o propósito dela. Né? O homem começou a ir mais longe, ir mais rápido, e começou também a aparecer alguns problemas de ordens pessoais. Por exemplo, os aviões eram muito complexos. Né? Então, se nós pudermos ver aqui, ó, eram muitos sistemas, eram muitos botões. Né? Então, o índice de confiabilidade ainda não era grande. Precisava melhorar mais. Na parte de pesquisa, as coisas iam evoluindo. Porém, o ser humano ia ficando para trás. Então, tinha muito problema de coordenação de cabine, quem fazia o quê. Quando estava tudo voando bem, tudo tranquilo, mas começavam as emergências, e nessa época dava muita emergência, quem fazia o quê? Era complicado. Então, começou a ter uma necessidade de ir melhorando, e descobrindo como é que a gente pode fazer uma coordenação de cabine melhor, como é que
as pessoas podem dividir a carga de trabalho melhor, como é que nós podemos expressar melhor, né, as nossas ideias, enfim, todos esses problemas que nós temos no nosso dia a dia, ali também tinha. Só que isso estava acontecendo na década de 40, na década de 50, na década de 60. Né? Depois, um grande passo que houve, né, talvez assim, do que eu presenciei, o maior passo que houve, então, foi a introdução da navegação por satélite nos aviões. Né? Então, a transformação dentro da cabine foi muito grande. Né? A cabine de um avião virou isso aí. Não tem mais botão. Tudo digital. Os aviões, os sistemas que os aviões tinham, todos complicados, tudo foram descomplicados. Né? Então, isso foi ganhando mais confiabilidade, mais segurança. Né? Com esse tipo de equipamento, o piloto ele tinha mais consciência do que ele estava fazendo. Isso, então, aumentou muito o nível de segurança dos aviões. E, junto com isso, já desde a época de 70, né, da década de 60, perdão, com a necessidade de desenvolver o ser humano, de desenvolver os pilotos e os controladores, as entidades, os órgãos internacionais que governam a aviação, ela é governada por um órgão internacional. Então, no Brasil, nós temos a ANAC, que é a agência que gerencia os nossos processos, porém, nós obedecemos a um órgão internacional. Nessa década de 60, esse pessoal já estava preocupado, né, com essa questão do homem dentro da cabine. Como é que nós vamos... Porque quando havia investigação dos acidentes e quando vinham as falhas, muitas falhas vinham de problema mecânico, mas muitas vinham de problemas de ordem pessoais, de gerenciamento de cabine, falha de comunicação, enfim. E assim, o ponto crucial disso tudo, né, assim, o ponto que marcou um divisor de água na aviação comercial brasileira foi que na década de 70, lá na ilha de Tenerife, fica naquela bolinha vermelha, do lado de Marrocos, 2 aviões, 2 jumbos. Na época, eram os maiores aviões que existiam, eram os aviões mais modernos. Esses 2 aviões se chocaram. Né? Foi um acidente terrível. Né? Ainda é, até hoje, o maior acidente da história em número de mortes. Então, isso foi um trauma para a comunidade aeronáutica. E então, essa organização internacional, ela caiu de cabeça e começou, então, a pesquisar e a levantar quais eram os tipos de problemas que poderiam acontecer, porque esse acidente aconteceu por vários motivos, mas os 3 principais motivos dele foi erro de comunicação, erro de planejamento e erro de tomada de decisão. Então, esses 2 aviões, na decolagem, um avião decolando e o outro avião taxiando, por problemas que depois também vocês podem olhar na internet essa história, né, o acidente de Tenerife, vocês podem ver lá, e lá tem todos os detalhes. Enfim, se chocaram e protagonizaram o maior acidente da história e, infelizmente, parece que a gente precisa assim, de alguma coisa que nos chacoalhe para poder tomar algumas providências. Então, nessa época, começou a mudança de comportamento dentro de cabine. Né? Então, o comandante já não era mais aquela pessoa que era o todo-poderoso. Ele não poderia mais ser o todo-poderoso. Né? As comunicações começaram a sofrer padronização para que pudessem ter integridade na comunicação, né? E o desenvolvimento de treinamento para que as tomadas de decisões pudessem ser mais sólidas, né? Não ficasse as coisas assim muito empíricas da cabeça do próprio comandante ou da tripulação. Então, contextualizando isso, nós vamos começar a falar a respeito de
como é feita a comunicação hoje? Né? Nós já crescemos muito, a comunicação hoje na aviação ela é bem desenvolvida, precisamos crescer mais, né? Mas hoje nós já temos muitas ferramentas que nos ajudam a melhorar esse processo de comunicação. Né? Uma coisa importante que nós observamos é que a comunicação ela não é o que você fala, mas sim o que o outro entende. Né? Às vezes a gente fica preocupado, né, principalmente na aviação, em falar. Mas nós não estamos preocupados se o outro está entendendo o que nós estamos falando. Né? E na aviação tem uma característica muito interessante. Isso é ruim por um lado e bom por outro. Qual é a característica? É que para falar, você não pode... Quando você aperta o microfone, você trava o canal. Só você fala. Então isso lembra, né, aquele telefonezinho sem fio antigo, né, de fio, quer dizer, de que você brincava lá, tinha um copinho, enfim. E aí o outro tem que escutar. E quando você solta, o outro aperta para falar, você escuta e só o outro é que fala. Isso fez com que nós começássemos a perceber que era importante a gente prestar atenção no que o outro estava falando. Quando a gente para prestar atenção no que o outro está falando, a gente começa a prestar atenção nas palavras. E as palavras, elas têm sentido, né? A comunicação, ela tem uma alma, né? Então, existe algumas características importantes que acompanham isso, né? Para a gente ter uma boa comunicação, as nossas comunicações elas devem ser claras e objetivas, né? Como é que seria clara e objetiva? Você tem que expressar as suas intenções. Né? Quando você comunica sem expressar as suas intenções, né, e não tem uma comunicação objetiva, às vezes a pessoa que está do outro lado pode entender outra coisa. Né? Uma comunicação assertiva, né, você tem que evitar as palavras que geram dúvidas. Né? Quando você fala assim, um eu acho, um eu penso, aquilo abre uma porta, abre um universo na cabeça da pessoa que está te escutando. Então, dali ele pode imaginar qualquer coisa. Então, você não trouxe assertividade para a sua comunicação. E pelo fato dela ser dessa forma, um fala, o outro escuta, ela tem que ser curta. Mas ela tem que ser curta o suficiente para conter tudo. Ela não é longa o suficiente para conter tudo. Ela tem que ser curta o suficiente para conter tudo. Ela tem que ser rica na informação. Né? Ela tem que expressar os seus pensamentos e expressar a intenção. Né? Então, essas características têm que estar acompanhando. E nós que, às vezes, você está na cabine de um avião voando a alta velocidade, né? Outra coisa interessante é pensar no que você vai falar. Né? Então, quando você pensa primeiro no que você vai falar, você seleciona as palavras. E isso facilita o processo de comunicação. Né? Eu separei um áudio para mostrar para vocês. E esse áudio ele tem um pouquinho de chiado. Mas eu vou tentar, eu vou tentar traduzir e depois eu vou explicar, né, o que aconteceu, como é que a gente pode encaixar essas características nessa comunicação. Esse áudio é um avião chegando no aeroporto de Guarulhos. É o Lima Sierra Delta. E ele vai arremeter. Arremeter é um procedimento que ele é um procedimento normal. Porém, quando você faz um planejamento, se chega no final e não deu certo, você arremete para fazer de novo. Né? E então ele entendeu que não deu certo, ele queria arremeter para fazer de novo. Porém, ele pede para mudar a regra e virar para a esquerda. Quem conhece Guarulhos sabe que quando você está pousando em Guarulhos, virar para a esquerda é a Serra da Cantareira. E o tráfego lá, normal, é virar para a direita, para o lado da Dutra. Né? E o controlador, ele está ali escutando, mas ele não presta atenção.
porque ele autoriza o piloto a remeter, porém ele pede para que a curva seja, ele fala sul, né? Para quem é piloto sabe que sul, a curva é para a direita, nesse caso aqui em Guarulhos. Então eu vou rodar o áudio e vocês prestem atenção nessa comunicação. Perceberam no final? Ele falou setor norte. Só grave isso aí para a gente continuar, então. Então ele veio, arremeteu, falou para a torre que estava arremetendo, a torre autorizou ele a arremeter, ele pediu para o norte, curva à esquerda, a torre falou positivo, proa sul. Então, você consegue perceber que quando o cara deu esse positivo, ele autorizou, ele legalizou o que o piloto estava querendo fazer. O piloto não foi claro no que ele queria fazer. Então faltou clareza na comunicação. E o controlador? O controlador não escutou o que o piloto falou. O controlador estava lá, esperando a conversa acabar, para falar o que ele queria falar. Ele autorizou o cara a remeter. Porém, com curva direita. Por quê? Porque lá o padrão é curva direita. Então, às vezes, nós estamos no piloto automático, e as pessoas conversando com a gente, e a gente só fica esperando a conversa acabar para a gente falar o que a gente quer. A gente não presta atenção no que sai da boca das pessoas. Se isso acontecesse, nós já ia reduzir um punhado de problemas. Na última palestra aqui, eu fiquei impressionado, o Paulo Henrique falou que mais de 50% dos problemas das empresas não são problemas de ordem de processos, é problema de ordem de comunicação. Né? Então, só essa dica já resolveria um punhado de problema, como resolveu na aviação. Isso foi um problema da aviação? Foi, mas é 1 em 1000. Né? Em seguida, o comandante aceitou a instrução do cara, que mandou ele arremeter com curva pela direita, só que no caso ele falou proa sul. E falou, afirmativo, proa norte. Ou seja, virou uma conversa de doidos. O cara chega no meio disso aqui, igual eu separei só isso aqui pra gente ver, você fala, mas espera aí, não estou entendendo nada. E nem eu. Né? O piloto não foi capaz de pegar a alma da conversa. Né? Uma conversa que começou sem clareza, sem objetividade, não tinha assertividade. E as pessoas que estavam ali como parede para poder evitar, para poder descobrir os erros, né? Depois nós vamos ver isso mais para frente, né? Que era o piloto cometeu um erro, o controlador estava na posição de ser uma parede, um anteparo, para poder captar esse erro lá e falar, opa, peraí, vamos consertar esse erro, para que não vire uma falha. Mas, infelizmente, não foi. Né? E, enfim, esse piloto arremeteu pro lado da Serra da Cantareira e bateu o avião. Esse avião era o avião dos Mamonas Assassinos. Às vezes alguns de vocês vão lembrar desse episódio, porque já tem muitos anos isso. Né? Mas, enfim, esse tipo de exemplo, eu gosto de falar, né, no espírito lá do Santos Dumont, nós não estamos aqui procurando quem é a culpa. Né? No nosso caso, nós estudamos isso. Né? Então a gente usa esses exemplos como ensino. Né? Porque essa cultura de não ir atrás do culpado primeiro, né? Isso é muito joia na aviação. Né? Então, isso traz ensino. E existe também outras técnicas, né, que facilitam a nossa comunicação, que melhorou muito a comunicação dentro da cabine e fora dela. São os briefings e debriefings.
Os briefings são o seguinte, toda vez que você está num momento, um momento importante, você tem que reunir com as pessoas envolvidas. Então, o que nós vamos fazer? No caso nosso, como é que a gente faz o briefing? Se você vai fazer uma navegação, você recebeu uma missão, então você reúne a sua tripulação e vai fazer os estudos. Depois nós vamos ver em planejamento. E ali é feito o briefing de tudo que nós vamos fazer. Se você vai decolar, né, numa decolagem, toda decolagem é acompanhada de um briefing, porque muda. Cada aeroporto é uma situação, cada condição meteorológica é uma situação. Então, você recebe uma instrução, né, vamos supor que você está no aeroporto congestionado. Você recebe uma instrução para taxiar. Você vai pegar 3, 4 pistas de táxi. Aí o controlador fala para você, vai até a pista tal, chega lá, separa, espera um avião que passa. Lógico, não é do jeito que eu estou falando para vocês, porque existe uma fraseologia padrão, que é outra técnica, né, dele falar. Mas aí o piloto que não está voando toma nota de tudo, né, e aí a gente vai brifar. Então, nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro. A instrução foi dada, foi essa, você vai decolar, vai manter o nível, você vai ter uma restrição de altitude, uma restrição de proa, enfim. Isso é importante. E você brifa também se der errado. Então, tá bom, nós vamos decolar. Se der alguma coisa errada, que se der um problema assim, você faz assado, você faz isso, eu faço aquilo, você chama o controle, eu vou... Então, tá tudo brifado. Porque não dá tempo de você, na hora que a emergência acontece, de você tomar a decisão. Então, essas técnicas são muito joias. O debriefing é o final. Né? Quando chega, aí você vai passar a peneira. O que foi feito certo, o que foi feito errado, o que pode melhorar, o que foi feito errado, né? O que levou a gente a fazer isso, enfim. E aí isso tudo melhora o ambiente, melhora a segurança e melhora os processos de comunicação. Uma outra técnica usada é o cotejar. Essa eu vejo muito pouca gente usando isso. Na aviação é 100%, mas na nossa vida a gente podia usar. Então, por exemplo, se eu recebo uma instrução do controle da torre, você vai taxiar até tal lugar, assim, a sua subida vai ser essa, depois que você decola, sobe para o nível tal, a proa é aquela, o seu transponder é código tal, tal. Enquanto isso eu estou lá anotando. Quando terminou aquilo, eu chamo ele e falo, então, quando eu termino, ele já me pede, ele fala, coteje. Aí eu tenho que repetir tudo que ele me passou. Para que isso? Para garantir a integridade da informação. Porque senão vira aquela brincadeirinha agora do telefone sem fio, né? Que um fala para um, que fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, quando chega lá no final a mensagem já não é mais nada daquilo que saiu. Né? Outra técnica legal também que ajuda são os checklists. Né? Os checklists ele padroniza a operação dentro da cabine, porque a maior parte das coisas padronizadas reduz a carga de trabalho. Não é que reduz o trabalho tem que ser feito, mas a carga de trabalho é assim, você mexe num botão aqui, mexe no outro lá, mexe no outro lá em cima, volta aqui de novo, isso não dá uma sequência lógica nas coisas. O checklist, ele faz com que as coisas sejam lógicas e que venha na cabeça e que você não fique na cabeça, não fique preocupado em ter que lembrar de todas as coisas. Então tem um checklist normal, tem um checklist de emergência, né? Às vezes, porque a infinidade de emergência que existe, você precisa estar com os checklists de emergência na cabeça. Né? Essas técnicas e essa proatividade na comunicação, só nisso já reduziu bastante o número de acidentes, o número de incidentes. O número de incidentes também era muito grande, né? Um quase acidente era muito grande. Isso, então, conseguiu reduzir um pouco dos números de incidentes. Né? Outra coisa que nós vamos falar aqui é a respeito dos nossos planejamentos. Né? Como é que a gente faz os nossos planejamentos? Né? Às vezes você tem um voo curto, o planejamento ele pode ser um pouco mais tranquilo, mas às vezes você pega um voo muito longo. Né? Então você tem que ver um punhado de detalhes, você tem que levantar as condições meteorológicas da rota, previsão, porque às vezes você vai voar por vários dias. Como é que está a previsão meteorológica? Você tem que ver
a pista do destino que você está indo, se ela suporta o avião que você vai. Às vezes, na aviação executiva, nós temos um problema seríssimo disso. Você vai pegar uma pista de terra. Às vezes, a pista tem cupim, buraco tatu. A aviação comercial não tem isso, né? Mas a aviação executiva tem. Então, o planejamento faz parte disso tudo, né? Se você vai fazer um voo longo, por exemplo, você vai atravessar uma grande área de extensão que não tem recurso, uma grande floresta, ou vai atravessar um oceano, por exemplo. Você tem que calcular ali uma coisa interessante que a gente chama de ponto de não retorno. Até onde você vai, que dali você volta. Ou se eu passar dali, não tem volta, eu tenho que chegar do outro lado. Porque se eu tiver um problema, tipo assim, eu vou atravessar o Atlântico e em um determinado momento da viagem o meu avião despressuriza. Né? Se o avião despressurizar, eu tenho que descer. Se eu descer, o consumo de combustível vai aumentar. E aí? Eu planejei? Está planejadinho? Então, aonde vai ser o ponto da minha rota que eu não volto para trás mais? Dali só para frente. Ou pode ser o contrário. Se isso acontecer antes do ponto de não retorno, não adianta eu ir, porque eu vou cair. Eu não tenho combustível para chegar. Então, eu tenho que voltar, né? Isso tudo faz parte do nosso planejamento. E uma coisa interessante também que tem, um conceito interessante que tem na aviação, são as nossas alternativas, né? No começo eu era um pouco meio confuso, assim, eu pensei, gente, mas isso é um plano B. Depois, com o passar dos anos, eu fui entendendo que isso não é um plano B, né? As nossas alternativas são alternativas do nosso plano A. Então, por exemplo, às vezes a gente fica chateado, o cara decola de São Paulo para vir para Uberlândia, chega aqui, o tempo está fechado, ele vai parar em Belo Horizonte, aí ele vem embora de ônibus, e fica butina. Mas foi a alternativa com o maior nível de segurança que aquela companhia aérea achou para te colocar no seu destino. O seu plano foi executado com segurança. Nós temos as nossas alternativas de rota. Você vai fazer um voo longo? Quais são os aeroportos que ficam te suportando ao longo do caminho? Uma coisa interessante que existe na aviação, que às vezes você não sabe, mas você embarca num avião lá na Europa e vem para o Brasil, ou vice-versa, no Atlântico, de madrugada, tem aeroporto aberto para suportar o seu voo. É aeroporto de alternativa. Se der algum problema, você vai lá. A própria ilha de Tenerife, a Ilha do Sal. Nós temos aqui na América Central vários aeroportos desse jeito. Então, isso aí são as nossas alternativas, de rota, né? E assim, o mais interessante disso tudo é que depois que a gente planeja, o grande segredo, né, a chave do nosso planejamento é o monitoramento. O monitoramento é que vai nos indicar como é que está o desenvolvimento do nosso planejamento. O piloto, ele não precisa ficar muito preocupado com o acerto, porque as coisas já estão postas, organizadas. A nossa filosofia é preocupar com o erro. Porque quando eu fico preocupado em fazer certo, eu estou mais preocupado em olhar o lado certo. E eu não presto atenção na possibilidade do erro. Até um erro meu. Pode ser um erro de projeto, pode ser um erro pessoal. Então, quando eu fico preocupado, quando eu fico entendendo que eu tenho que monitorar um erro, aquilo me traz um sentido de consciência, de monitorização muito maior. Porque, por exemplo, eu posso uma temperatura de motor que esteja subindo. Se eu estou monitorando ali, se eu consigo descobrir esse erro, diga-se de passagem, a gente tem algum complexo com o erro, mas o erro, ele não tem nada de mal.
E digo mais, o erro ele é mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Né? O erro é um resultado que nós não estamos esperando. Então, quanto mais eu consigo descobrir esse erro na origem dele, mais rápido eu faço a correção. E aí as providências podem ser a chance da gente achar a solução é muito maior. Se eu demoro a descobrir um erro, às vezes eu não consigo nem depois tomar pé da situação. Então, essa consciência, né, de ficar monitorando e prestando atenção no erro, ela é uma consciência que a gente tem que ter. Porque, senão, você fica só preocupado com o que vai acertar e a possibilidade de errar, você deixa ela de lado. Né? Eu queria mostrar um vídeo para vocês, para a gente entender como é que funciona essa questão do erro e da falha. Né? Porque a falha é quando você não monitorou o erro. Aí virou uma falha. Você não descobriu ela a tempo. Independente de onde ela veio, se veio de outro, de você mesmo, né? Nós constantemente cometemos erros. Mas o importante é a gente reconhecer rapidinho e vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo. Arremeteu. Aparentemente, não tinha nada de errado. Aparentemente, para nós, olhando o vídeo. Mas, ele veio numa final, com bastante vento, o avião não alinhou, e quando ele chegou próximo da pista, ele pegou uma rajada, o avião, a gente fala que flutuou. O avião flutuou. O comandante não conversou. É um erro. Erro de quem? É um resultado que não estava esperado. Estava tudo certo, tudo organizado, tudo padronizado para a gente pousar. Chegou lá na hora, não deu. Opa, então o que ele fez? Na hora, ele corrigiu o erro. Para essa situação, a correção do erro é a arremetida. A arremetida é um procedimento normal. Tem que estar já com ele na cabeça, né? Agora vamos ver essa outra situação aqui. Então, nesse caso aqui, demorou a percepção do erro. Né? Por um problema ou outro, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele entrou veloz. Ele entrou tão veloz que ele não conseguiu. Ele passou o meio da pista e ainda o avião não tinha tocado no chão. Então, quando a pessoa não está preocupada com isso, preocupada com os desvios, preocupada com o erro, ela demora a tomar decisão. E chega um momento que é tarde demais, não dá mais para tomar decisão. Então, nesse caso aqui, houve uma falha. Várias coisas acontecidas, chegou no acidente. Né? Essa visão, esse tipo de pensar, essa maneira de pensar, né,
da aviação, ela tem um local que nos ensina, que nos fomenta. E eu queria mostrar esse local para vocês. Esse local é um simulador de voo. Lá no simulador, você tem condição de simular várias situações para que você possa aprender com os erros, aprender a tomar decisão, e aí você começa a entender que existe uma diferençazinha entre a gente ter conhecimento, né, a gente ter saber fazer as coisas e ser proficiente. Na aviação tem esse termo, e isso é muito duro para a gente, porque nós todo ano temos que mostrar a nossa proficiência. A proficiência não é só saber o que fazer, é fazer com habilidade. Às vezes a gente acha, muitos de nós aí, inclusive eu, acha que porque quando era mais novo andava de bicicleta, sabe andar de bicicleta agora. Saber, nós sabemos como faz, mas nós não temos mais habilidade para fazer isso. Eu não tenho mais habilidade para fazer isso. Na nossa profissão, nós temos que manter a proficiência, né, que é sair daquela posição onde você sabe fazer as coisas e passar para uma posição onde você realmente tem habilidade para fazer. Isso é no simulador de voo. Vamos ver como é que é? Está em inglês, mas depois eu explico para vocês como é que funciona. Isso aí é a caixa de fazer doido. Vocês viram que ela mexe nos 3 eixos, né? Então, quando você entra para dentro, eles têm uma condição de simular um realismo tão grande que hoje você pode tirar uma carteira sem voar um avião. Você pode voar só simulador, de tão real que é as condições, né? Quando a gente entra para fazer treinamento de simulador, cada sessão são 2 horas. Você sai de lá suado, porque você tem que ser proficiente, você tem que ser treinado. Você não vai para lá para voar avião, você vai lá só para resolver emergência, porque você não está acostumado a ficar resolvendo emergência todo dia, né? Então é nessa hora que eles começam a nos treinar, né? Para que a gente possa então ser mais eficaz, né? Nós temos que sair dessa área, né, porque o nosso voo corriqueiro do dia a dia a gente sabe fazer, mas as nossas emergências, nós precisamos ser treinados nelas, né? Porque daí o nosso processo de decisão, ele melhora demais, né? O nosso processo de decisão, ele já passa para um outro nível, né? Ele já sai assim do nível das nossas escolhas e passa para o nível do nosso conhecimento. E aí, então, as nossas decisões passam a ser baseado no nosso conhecimento, né? E não no achismo, porque não dá para ficar decidindo as coisas no achismo, né? As nossas escolhas, ela tem que passar por aquilo que a gente conhece.
ela tem que passar pelas informações que nós recebemos, né? Essas informações têm que gerar conhecimento, tem que passar pelos treinamentos que nós recebemos, né? Então, principalmente na aviação, não dá, né, para a gente decidir baseado nas nossas escolhas, né? Enfim. Uma outra técnica também usada, que ela é muito jóia assim, no nosso processo de decisão, é o que nós chamamos de urgências e emergências. O que eu devo fazer e que hora que eu devo fazer. Então, tem um outro videozinho também, muito jóia, ele é ilustrativo, eu queria passar para vocês entenderem do que nós vamos falar. Esse avião, ele é um avião da Boeing, esse é um vídeo institucional, e que o piloto, ele é o piloto de teste, e na hora que ele estava decolando, num momento crítico, a janela abriu. Vamos ver o que vai acontecer. Essa janela pegou minha atenção. Não tem necessidade de ação imediata. Considere isso. Não tem nada de errado com esse avião. Mantenha ele voando. É mais seguro você continuar do que rejeitar uma decolagem em alta velocidade. A janela aberta. A correta decisão é que continua a decolagem, vai com a altitude de segurança. Se tem algum dano que ela não feche, eu retorno. Muito bem. Então, o que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar o seguinte: você está decolando num momento crítico, alguma coisa te chama atenção. Se você não prestar atenção no que você está fazendo, você vai derrubar o avião. Então, a consciência, né, assim, o treinamento, o conhecimento daquilo que você está fazendo é muito importante na sua tomada de decisão. Porque ali ele optou por continuar a decolagem com a janela aberta. Porque ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, não tem nada de errado no avião. O avião está funcionando perfeitamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar esse avião para uma altitude de segurança, manter ele voando, porque se eu não fizer isso, vai ser catastrófico, por conta de uma janela. Vou abrir um parênteses e contar uma história para vocês. Depois vocês me lembram onde eu estava, que eu sou danado para perder o fio da meada. Nos Estados Unidos, na década de 80, um avião de grande porte, chegando à noite em Miami. Miami é assim, ó. A cidade termina no pântano. Então, à noite, onde a cidade é luz, onde a cidade é escuro, você não vê nada. Um avião chegando lá à noite, uma luz, o trem de pouso são 3 pernas. Uma luz não acendeu. Você tem a luz do trem de pouso que te avisa, ó, esse trem desceu, tá tudo certo, ok, beleza. Uma luz não acendeu. Aí o piloto chamou a torre e falou assim, ó, tô com um problema aqui, me dá uma proa para eu poder resolver. Aí o controle mandou ele lá para o lado do pântano, né? Então ele já não estava vendo mais o chão. E isso também pouco interessa, porque o cara está voando um avião de grande porte, está voando instrumento, ele não quer saber o que tem
se tem água, se tem chão, se não interessa. O fato é o seguinte, que ao pesquisar o problema, um dos pilotos encostou no manche do avião, sem perceber, e desacoplou o eixo que segura a altitude do avião, porque o piloto automático tem 3 eixos. O eixo que segura a altitude do avião. Conclusão, o piloto automático ficou voando o avião nivelado, mantendo a proa, porém perdeu a altitude. E o avião começou a descer. E eles estão lá no manual. Pega o manual, vê o que faz, não sei o que, papapá, de repente, bateram no pântano. O que não morreu no acidente, da pancada, morreu comido por crocodilo. Engraçado, mas foi triste isso. Bem, então, se nós não vamos atrás do culpado, vamos atrás das causas, né? O filamento da lâmpada queimou. Ou seja, se ele pegasse uma lâmpada, tirasse e colocasse outra no lugar, porque são 3, tira uma, põe lá, opa, é o filamento que está queimado. O trem desceu, o trem estava embaixo, mas a lâmpada é que tinha queimado. Então, aquilo tomou tanta atenção da tripulação que foi para um caso extremo. Isso é que ele está nos ensinando. É isso que o treinamento ensina. Você tem que aprender a separar as urgências das emergências. Porque tem hora que você não vai poder fazer as coisas do jeito que você quer, senão você vai perder o foco. Se você perde o foco, o avião cai. Eu não sei se vocês viram. Teve um vídeo na internet, acho que foi lá em Taiwan, o cara estava na rodovia, mas só que o avião passa assim de lado, bate na ponte e cai. Esse vídeo rodou na internet aí. Qual foi o problema que aconteceu? O avião, logo após a decolagem, teve um problema no motor. O que fazer? Ele sabia. O problema é que eles fizeram no motor errado. Eles desligaram o motor errado. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que às vezes até nós sabemos o que fazer. Mas nós precisamos saber a hora certa de fazer e o que fazer nessa hora. Então, essa questão da urgência e da emergência, ela é muito importante na aviação, porque não dá tempo de você ficar discutindo nos momentos de tensão. Né? Você já tem que estar preparado para isso. Né? E dentro disso, né, assim, o que nós conversamos aqui hoje, é que eu queria chamar a atenção de vocês. Né, assim, as qualidades de um bom comandante. Né, para você ser um bom comandante, preste atenção na sua comunicação. Né, seja uma pessoa que planeje e que acompanhe para você poder identificar os erros. Né, não fique ávido em achar culpa. Primeiro, busque as causas. Porque às vezes você vai achar muitas causas em você mesmo. Às vezes você mesmo é o próprio culpado. Né? E se capacite para poder ter uma boa tomada de decisão. Não se preocupe com erro. Não se preocupe com erro. Decida, baseado no seu conhecimento. Porque o seu processo de decisão vai ser uma autocorreção de erros. Você tem que ficar corrigindo toda hora. Vocês lembram do acidente do Sullenberg, que é aquele cara que pousou no Rio Hudson? Há pouco tempo atrás, lá entre Nova York e Nova Jersey, o cara pousou um avião no Rio Hudson. A decisão dele, hoje a gente fala assim, não, foi certa. Será que ele tinha essa confiança quando entrou aquele bando de pássaro na turbina dele? Vou falar uma coisa para vocês, ele nem sabia onde ele ia pousar. Ele foi tomando decisões, corrigindo erros, até chegar à conclusão com a tripulação, que ele, como comandante, bem treinado, foi condecorado com louvor, mas a tripulação também ajudou. Então, chegaram à conclusão que o Rio ia ser o local que ia morrer menos gente. Pensar nas pessoas. Então,
dentro dessas ferramentas, dentro da nossa capacitação, eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente encerrar o nosso diálogo. Comandante é aquele que tem autoridade naquilo que faz. E a autoridade que nós precisamos ter é a autoridade do nosso conhecimento. A autoridade do nosso conhecimento não diz respeito ao cargo que a gente ocupa. Diz respeito à função que você exerce. Quando você pensa nas pessoas exercendo a sua função com autoridade, independente de você ser um comandante ou de você ser um copiloto, você vai capitanear qualquer processo. Pode ser dentro de uma aeronave, pode ser na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar. Mais um último caso aqui, eu gosto de contar a história. Isso aconteceu comigo. Eu estava chegando num local, uma pista, a gente chama de pista balanceada. Pista balanceada é assim, é o mínimo possível dentro do padrão. Menos do que aquilo não pode. Então, a gente estava chegando numa pista nessas características e estava chovendo. E quando chove, você tem que colocar um gradiente de segurança, porque o freio perde aderência, o freio perde eficiência. E quando você joga esse gradiente, essa pista que eu estou te dizendo, ela já não está mais, que a gente fala, dentro do padrão, dentro do envelope. Ou seja, se eu pouso nessa pista de dia seco, ela está dentro do padrão. Se chove, passou, porque eu tenho que aplicar o coeficiente, ela não dá mais. Aí estou eu lá, voando, na final. O meu copiloto vira para mim e fala assim: comandante, mas está chovendo. Eu falei, eu sei, estou vendo. Mas você vai pousar lá? Eu vou. Eu tenho competência. Vou. Mas se aplicar o fator de segurança, a pista está desbalanceada. Eu sei. Aí ele viu que tinha esgotado os argumentos dele. Ele era o copiloto e eu o comandante. Pegou e virou para mim e falou assim, na autoridade do cargo dele, virou para mim e falou assim, ele podia muito bem, hoje a legislação permite, ele podia muito bem segurar no manche do avião, desacoplar o piloto automático e falar, tá comigo a operação. Isso ia dar justiça e eu ia perder. Mas olha só a sabedoria dele. Ele virou para mim e falou assim, que bom, hein? Você pousar esse avião lá, eu acho que você é capaz mesmo. Vai ser muito bom. Mas imagina se esse avião varar a pista, qual vai ser a justificativa que você vai dar? Aquilo parece que foi uma coisa muito bom. Na hora, arremetiu o avião e fomos para a alternativa. Então, esse copiloto exerceu a função dele com autoridade, com conhecimento, com sabedoria, em favor da segurança. E é isso que eu desejo para ter passado para vocês. Independente do cargo que a gente ocupa, o que mais interessa é a função que você desempenha. Faça isso com proficiência, faça isso com conhecimento. E faça isso pensando nas pessoas. Porque aí o cargo é independente. O que vai interessar é a função que você está. Obrigado. Ah, a turma gostou. Agora eu vou segurar aqui para não chorar.
Ih, rapaz, tô com neném de 4 meses em casa, tô amamentando ainda. Bom demais. Eu quero dizer o seguinte, eu já assisti muito raio-x, né, e o raio-x tem se tornado uma ferramenta muito joia de capacitação das pessoas. Me edificou muito, tem me edificado. Né? E esse tempo aqui agora, que é o tempo de pergunta, vai ter tempo de pergunta, eu acho ele muito joia. Então, vocês podem ficar à vontade, pode perguntar à vontade. Aqueles que acharem tá doido para responder pergunta, que está o passar da hora, que está muito adiantado, fique à vontade. E os que não quiser continuar aqui. O que eu mais gosto é de conversar sobre aviação. Eu estava doido para chegar essa hora, que ele falou assim, acho que as perguntas vão ser demais. Eu gosto de responder perguntas, né, Marco? Primeiro, acho que são vários momentos dessa palestra em que a gente pôde aprender. E acho que o seu exemplo foi muito pertinente, foi o exemplo um dos últimos, do Rio Hudson, né? Onde o comandante ele tenta salvar mais vidas possível, pensando nas pessoas, né? E é isso que a gente faz no nosso dia a dia e precisa fazer. As pessoas hoje elas estão enfermas e ela precisa que de fato a gente leve alguma mensagem, que a gente carregue sempre alguma coisa que possa ajudar para a gente desempenhar a nossa melhor função no cargo que a gente exerce. Seja ele empresarial, profissional, seja ele na nossa vida. Mas a gente precisa acreditar nas pessoas e investir nelas. Perguntas? Devagar, gente. Eu sei que tem muita gente que quer fazer pergunta. Nós só vamos liberar 4. Pode fazer pergunta de todo jeito. Aqui eu não souber, não tem jeito. Eu vou puxar a fila aqui, que começa a ser mais devagar, né? Então vamos embora. Primeiramente, parabéns aí pela palestra. O Marco Aurélio, eu queria saber, primeiramente, quando eu era jovem, meu sonho era ser piloto. Minha mãe me tirou de cabeça isso aí, mas enfim, eu segui outro rumo na vida. Graças a Deus, sou satisfeito com isso. Eu queria saber, no início da aviação, quais que eram as maiores panes, né? Você estava argumentando, né, que no início tinha mais emergências, né? Situações de emergência. Quais que eram as maiores panes? Era questão mecânica? Era elétrica? Quais eram os grandes problemas na época? Bom, primeiro, eu queria estimular, como é que é seu nome? Igor. A qualquer um que tem o sonho de ser piloto, a tirar um brevet. Porque independente se você vai ser um profissional ou não, isso te traz uma condição de observar as coisas com outro ponto de vista. Você vai andar numa terceira dimensão que você não anda. Você só está acostumado a andar para frente, para trás, para direita e para esquerda. Se você voar, eu fiz isso com os meus filhos, estimulei eles. Tem um que já é piloto, enfim. Mas eu te estimulo a tirar a brevet como hobby. Né? Os maiores problemas do começo da aviação era o problema do motor. Os motores não tinham muita confiabilidade. Né? E da parte pessoal, eram os voos por instrumentos. Os equipamentos eram muito precários. Então havia muito acidente por desorientação espacial. Isso era crítico. Próximo. Marco Aurélio me deu aula. Eu tentei ser piloto. Foi mesmo. Voei na esquerda algumas horas lá. Foi muito bom. Quando foi isso? 86. Marco Aurélio dava aula no Aeroclube de Uberlândia. Mas eu conheço o Marco Aurélio dessa época. E admiro muito você como profissional. Já sei de muitas histórias, você já me contou muita coisa. Mas a pergunta que eu quero te fazer, né, para a edificação do corpo, eu acho. E eu sempre quis te fazer essa pergunta. Você aplicou tudo isso que você falou, que eu achei muito bacana, na criação dos seus filhos? E você tem aplicado isso? Eu conheço os filhos do Marco Aurélio, né? Sou fã de carteirinha dessa molecada. E nós dois somos amigos, pensamos muita coisa em comum, temos muita coisa em comum. Mas os meus filhos, por exemplo, com os filhos do Marco Aurélio, apesar de ser conhecidos, são rumos diferentes, entendeu? Não estou falando que não tomou um rumo melhor ou pior, nem nada disso, mas eu queria saber o que você fez para
criar essa joinha sua aí? Você aplicou, tem aplicado? Dezinho, quando eu sentei para fazer essa palestra, se vocês foram edificados, para mim eu fico muito satisfeito. Mas eu fui transformado no meu entendimento. Eu comecei a ver a minha vida aqui. O porquê que eu faço as coisas e não sabia. É porque a aviação me exige fazer assim. Os meus filhos são altamente estimulados ao processo de decisão. Eu nunca fiquei preocupado em apontar um erro. Pelo contrário, eu sempre estimulei eles a tomarem decisões. E digo mais, eu deixava eles tomar a decisão que eles queriam. Porque aí eles é que teriam que ver. O processo de decisão, como qualquer coisa na nossa vida, é um treinamento. Se você não está acostumado a tomar decisão, você vai gastar um tempo para aprender. E se você faz isso quando você é novo, por isso é que as companhias aéreas contratam só pessoa nova. Porque leva o cara lá para dentro e vai ensinar o cara a tomar a decisão. Pega um cara velho igual eu, colocar lá dentro, vai ter choque. Vai ter choque de geração lá. Então, os meus filhos foram altamente estimulados a essa técnica de processo de tomada de decisão. Né? A comunicação, até hoje é assim, lá em casa. E não é só com os meus filhos, não, com a minha esposa também. A todo momento, quando eu vejo que ela está com uma conversa que eu não entendo, desculpa estar abrindo a nossa intimidade aqui, meu amigo, mas eu falo assim, como é que é? Fala de novo. Quando eu falo assim, agora já tem quase 30 anos, nós estamos juntos, ela já sabe que, opa, não está tendo alma a nossa comunicação. O que eu estou falando para ele, eu estou falando uma coisa e estou querendo dizer outra. Então, ela já entendeu. Essa é a técnica. Briefing com os meninos, direto. Agora, debriefing, que é o depois, aí é pesado, porque quando tinha debriefing com esposa, depois de festa, lá em casa nós vamos conversar. Aí pronto, aí é terrível. Próximo. Alguém? Vixe, os três. Obrigado pela palestra, Marco Aurélio. São duas perguntas que eu vou te fazer. Primeiro, naquele exemplo que você deu, que o operador disse afirmativo, mas para virar para o sul. Uhum. O correto seria ele dizer negativo. Vira para o sul. Esse seria o correto. É isso. Isso é assertividade. Por quê? Quando ele fala afirmativo, ele liberou. Entende? A gente tem uma tendência a trabalhar com dicotomia. Por exemplo, afirmativo, negativo, direita, esquerda. Isso traz uma confusão danada. Então, quando você recebe uma mensagem, para você falar afirmativo para uma mensagem, você tem que concordar 100% com ela. Se ela não estiver 100% dentro do critério, a primeira palavra a sair é negativo. E aí você corrige. Quando você põe o negativo, para tudo, você fecha todas as portas do universo da cabeça da pessoa. E a segunda pergunta é, em 30 anos de profissão, você se sente como, não falo no egocentrismo, mas você realização pessoal. Como é que você se sente tendo transportado tantas vidas, sendo responsável por tantas vidas, tantas famílias, em deixar nos aeroportos, chegarem bem, todo mundo quer isso, né? Uhum. Como é que você se sente dentro da sua cabeça, seu coração, não pelo trabalho, pelo dinheiro, pela conquista, mas o que você fez? O que representa na sua vida esse ato de você levar pessoas, grande quantidade, e bem? Como é que você se sente? Então, eu não sei se ficou bem claro, mas eu não trabalho com grandes quantidades de pessoas. Eu não trabalho na aviação comercial, eu trabalho na executiva. Eu entendi sua pergunta, eu vou te responder. É só para a gente continuar o processo da comunicação, porque quando eu percebi que poderia ter dúvida, eu já estou corrigindo. Então, eu não sou da comercial, eu sou da executiva. Porém, trabalho com vidas do mesmo jeito. Né? O meu prazer é fazer o que eu faço bem feito. Qual é a missão de um piloto na aviação? É transportar com segurança.
né? Aí, até estendendo um pouco mais do que você me perguntou, eu não me preocupo muito com quem está dentro, né? Então, assim, eu me preocupo como eu vou fazer as coisas, né? Então, isso que me baliza. Hoje, olhando para trás, depois de 30 anos e nenhum sinistro, eu fico assim grato a Deus por isso, né? Porque eu pude desempenhar e ainda continuo desempenhando com zelo e cada vez mais me esforçando mais, porque as tecnologias têm aumentado, os níveis de dificuldade para quem não tem muito domínio tem aumentado e eu estou lá, estamos fazendo atualização, estamos fazendo curso de inglês, estamos fazendo o que precisa para manter a proficiência, porque experiência eu já tenho. Habilidade. Proficiência tem a ver com habilidade. Boa noite, Marco Aurélio. Meu nome é Elton. Parabéns pela palestra. Acho que as experiências e conhecimentos que você trouxe nos engrandecem muito como profissionais e muito como ser humano. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que é feita a avaliação e o desenvolvimento da capacidade emocional dos profissionais da avaliação? A gente sabe que às vezes, uma pequena falta de maturidade pode representar um problema sério. No mundo dos negócios isso acontece, com implicações às vezes menores, dependendo, mas entendo que no mundo da aviação, qualquer descuido pode representar um problema sério. É verdade. Eu te confesso que eu vou te responder essa pergunta mais pelo que eu não vi do que pela experiência que eu tenho. Assim, eu não tenho visto na aviação um desenvolvimento psicológico à altura do que precisava. Essa triagem, ela é mais ou menos, assim, uma boa chance de acerto feita dentro dos simuladores, né? Porque quando a pessoa não consegue, mesmo recebendo as instruções, quando ela não tem um nível de desenvolvimento satisfatório mínimo, porque existem regras. Então, existem limites mínimos que você tem que trabalhar. Então, existem tolerâncias, né? Tolerância de resolução de problemas. Esse tipo de problema aqui, a tolerância é essa. Então, se você não passa nessas tolerâncias, muito provavelmente, se você não tem nenhum problema grave mental, né, você tem um problema psicológico para ser resolvido. Então, isso poderia ter uma direção psicológica. Eu não vejo isso na aviação ainda. Eu não vejo isso ainda. Eu acho que isso pode ter no futuro. O que eu já vi nessa direção nós somos obrigados a fazer exame médico todo ano para renovar a nossa carteira. Então, todo ano eu tenho que fazer exame médico, eu tenho que passar no exame médico e tenho que passar no exame de proficiência. Eu tenho que mostrar para a pessoa que, além de eu saber fazer, eu sei como. Ou seja, eu tenho habilidade para fazer aquilo. Isso é tenso, isso é muito ruim, isso traz um desgaste emocional muito grande, né? Mas no exame de saúde agora está tendo que fazer psicotécnico. Você fazia um psicotécnico no começo, entrava e depois não fazia mais. Agora voltou a fazer isso. Mas isso é mais por conta daquele acidente na Alemanha que o copiloto queria suicidar e levou o avião para o chão. Não sei se vocês lembram dessa história. Isso aconteceu já tem alguns anos já. Com um suicídio. Ok. Mas uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado, Marco. Muito obrigado mesmo. Valeu, viu? Obrigado, Marco.